Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós, Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero desejar a você uma ótima quinta-feira, abençoada na presença de Deus. Desejar a você, meu irmão e minha irmã, que Deus continue te abençoando de uma forma extraordinária. Servos de Deus, a você que é novo aqui no canal, você que está chegando agora, inscreva-se para nos ajudar no crescimento do canal. Ative também o sininho para que você possa receber as notificações das nossas mensagens devocionais, reflexões para o seu dia a dia, para o seu crescimento espiritual. Deixe também o seu like, pois é muito importante, porque quando você deixa o seu like, o YouTube distribui para outras pessoas e assim vai distribuindo, e outras pessoas também são alcançadas pela palavra de Deus através do seu like. O seu comentário aqui também é muito importante para nós, pois sendo assim, vamos entender que Deus está abençoando a tua vida, Deus está abençoando a sua casa, você está sendo renovado, está sendo renovada, e com certeza Deus continuará te abençoando. Meus irmãos, hoje eu quero prosseguir viagem aqui com vocês, falando no tema dentro da queda e redenção. Eu quero trabalhar hoje aqui com vocês sobre a corrupção da humanidade. Sim, a corrupção da humanidade. Então, existe diversas, tipos e elevos de corrupções. Então, desvio de dinheiro público, compra de voto, consumo de drogas, álcool, prostituições, tudo isso existe porque o homem decidiu viver uma vida sem a presença de Deus, sem a escolha de Deus. Então decidiu viver longe de Deus. Então decidiram isso. Então por isso que a sua corrupção ela vai aumentando. A corrupção ela vai pegando as suas vertentes e ela vai atingindo toda a nossa sociedade. Por isso que o tema de hoje é a corrupção da humanidade. Então aqui Gênesis, no capítulo 6, e o versículo 12, diz assim: E viu Deus a terra, e eis que estava corrupta, estava cheia de corrupção, porque toda a carne havia se corrompido, o seu caminho está corrompido sobre a terra. Então Gênesis 6, versículo 2. Então Deus viu a terra e a terra estava corrompida. Isso aqui é muito triste, pois o ser humano em si, ele está corrompido. E o que tira a corrupção do homem, nada mais é do que a presença de Jesus. O mover de Jesus, a intervenção divina é a que vai aniquilar a corrupção do homem. Então, como eu disse, o homem é corrupto, então ele está corrupto porque ele decidiu viver sem Deus. Ele escolheu isso para ele. Então observe bem, o homem escolheu isso não é porque ele não conhece Deus. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos garante em Romanos capítulo 1, versículo 20, que o homem conhece Deus. O homem sabe quem é Deus. O homem sabe da existência de Deus. Olha só, as coisas mais extraordinárias para um homem é conhecer o Deus Todo-Poderoso, sim, aquele que é Senhor, sobre todo o que revela sobre o homem. Então o Senhor se revelou para o homem. O Senhor se mostrou para o homem. Então Deus não se escondeu do homem. Então o homem, ele conhece sim, ele tem ciência que Deus existe. Ele tem ciência de que Deus está o convidando para uma nova vida. Mas a sua corrupção decidiu viver longe de Deus. O que é corromper? Corromper é desviar o caminho da verdade para o caminho da mentira. Então o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui aos Romanos que eu estarei lendo, capítulo 1 e o versículo de número, olha só, capítulo 1 e o versículo de número 24. Olha só o que Paulo fala: pois por isso também Deus os entregou à concupiscência
de seu coração, ou seja, o desejo do seu coração. Então Deus os entregou. Deus falou assim: então eu vou deixar por conta de vocês. Se o desejo de vocês, que está no coração de vocês, é viver longe de mim, então eu vou deixar. Por isso que eu estou falando hoje sobre a corrupção da humanidade. Deus os entregou a concupiscência dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus próprios corpos. Então Deus nos entregou, mas aquele que aceita Jesus, aquele que quer viver uma vida com Cristo, então esse verdadeiramente já está limpo pela palavra, já está limpo da corrupção, já está limpo da mentira, já está limpo das vaidades, já está limpo da prostituição, porque decidiram viver uma vida com Deus. Olha o 25, o que o Senhor fala: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honrarem e servirem mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então Deus está falando, preferiram honrar mais a criatura, preferiram honrar mais os homens, preferiram honrar mais isso do que o próprio Criador. Então é isso que a corrupção faz. A corrupção te faz abraçar essas coisas perecíveis. A corrupção te faz abraçar, te faz ter desejo pelas coisas perecíveis e corruptíveis dessa vida. Então o Senhor está nos chamando para uma vida de santidade. Não vamos nós aqui nos entregar à corrupção desta humanidade, mas vamos ser, tá certo, diferente. Vamos fazer a diferença. Deixa Deus usar a tua vida, deixa Deus usar a tua casa. Olha só, então a humanidade está corrompida, não é porque não conhece a Deus, pelo contrário, ela conhece Deus, mas os homens o que? Desprezam a verdade de Deus. Os homens desprezam a verdade de Deus pela natureza. Os homens podem perceber a existência de Deus. Então nós podemos perceber a existência de Deus. Nós podemos perceber o toque de Deus, nós podemos perceber a voz de Deus nos chamando, mas nós desprezamos a Deus, nós desprezamos a vontade de Deus. Muitas das vezes é isso que acontece. Deus quer falar com você, Deus quer usar você. Não despreze a voz de Deus, não resista à presença de Deus. Deixa Deus entrar na tua casa, deixa Deus usar a sua família como uma referência na sua rua, no seu bairro, até mesmo dentro da sua família que não serve a Jesus, até mesmo no meio do seu povo. Deixa Deus, não despreze a voz de Deus, não despreze o que Deus está falando para você. Então, o que acontece? Mas mesmo muitos, não glorificam a Deus de maneira que estão cheios de si mesmos. Como que vamos glorificar a Deus se nós estivermos cheios de nós mesmos? Como que nós vamos glorificar a Deus se nós estivermos repletos de nós mesmos? Por isso que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos, tá certo, ser cheios do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala aos Efésios, para não nos embriagarmos com vinho que é a contenda, mas enchermos do Espírito Santo. Então, discurso desvanecido, o discurso dos homens corruptos são desvanecidos. Então, a corrupção, ela vem com um discurso desvanecido. Olha só, o desprezo pela revelação de Deus faz nascer discursos ímpios, teorias perversas, filosofias tolas, baseadas no próprio homem, dentro de um pensamento humanista, mas os cristãos genuínos, olha só, porém não são, tá certo, dessa mente. Os cristãos genuínos não são humanistas, pelo contrário, pois sabe que só há uma fé em Deus, sabe que só existe um Deus, sabe que só existe um Pai que cuida e que zela do teu povo e da nossa vida. Então o Senhor nesse momento está falando para você, não se associe à corrupção do homem,
não se associe às teorias humanas, não se associe a essas filosofias tolas, mas se pegue com a palavra do Senhor, que Paulo escreve, tá certo, a Timóteo, capítulo 3, em 1 Timóteo 16, que a palavra é divinamente inspirada por Deus, e ela é apta para nos ensinar, redaguir, nos instruir. Então esta é a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, coma da palavra de Deus, viva da palavra de Deus. Olha só, eu tenho mais ainda para falar, mentes fechadas. Então, a corrupção da humanidade faz ela não glorificar a Deus, faz ela ter um discurso desvanecido e também faz ela ter uma mente fechada. Então está aqui anotado, a sua mente vazia está coberta de escuridão. A mente vazia está coberta de escuridão. Romanos 1:21, está aqui, ó, tá certo? Romanos 1:21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhes dá graças, antes os seus discursos são desvanecedores do seu próprio coração obscuro. Olha só, mentes fechadas, cauterizou, não quer mais saber da verdade, não quer mais saber do amor de Deus, não quer mais saber da graça de Deus, não quer mais saber da graça, da misericórdia, da ação divina de Deus. Mente fechada, mente obscura, mente escurecida, mente empretecida. Tá lá essa mente. Olha só, sem dúvida nenhuma, a corrupção do gênero humano influenciou decisivamente na formação moral das pessoas. Então é isso que acontece. Olha só, sem dúvida nenhuma, a corrupção do gênero humano. O que ela fez? Ela influenciou de uma forma decisiva no gênero moral do homem. Então, o homem está de uma forma desfreada numa corrupção, como nós falamos aqui anteriormente, tá certo? Então, desvio de dinheiro público, então compra de votos, uso, sabe, de uma forma desfreada de drogas, álcool, que tem tirado muitas vidas também com trânsito, pessoas alcoolizadas, é corrupção humana, é prostituição, pessoas que vendem o seu corpo para ganhar dinheiro, pessoas que vendem o seu corpo para destruir famílias. Então, a corrupção humana, tudo isso porque decidiram viver longe de Deus. Deus hoje está falando para você, não escolha viver sem mim. Não escolha viver sem minha presença, porque o que te faz ser santo, o que te faz ser reto, o que te faz ser diferente, o que te faz ser especial, é a minha presença na tua vida, é a minha presença na tua casa. Se alimente desta palavra hoje, se alimente desta mensagem de hoje. Deus está falando, a corrupção da humanidade não pode te atingir. Você não é mais um que vai, você não é mais um que anda assim, mas você é diferente, porque eu te chamei pelo teu nome e digo: tu és meu, tu és minha. Olha aí, mulher de Deus, olha aí, homem de Deus, o Senhor está falando com você nesse momento. Você é diferente, aleluia, glória a Deus por isso. A sua casa é diferente. Então, qual que é o preço da corrupção? Então, a corrupção da humanidade, então ela primeiro não glorifica a Deus, ela segundo tem um discurso desvanecido, e ela terceira tem uma mente fechada. Aí ela tem um preço. Tudo isso vai vir a conta. E qual é a conta que faz vir? Qual é a conta? Olha só, entregue a sua própria sorte. Ou seja, Deus os entregou ao seu próprio desejo do coração obscuro. Deus falou: é esse caminho que você quer? Então esse caminho que eu vou te dar, porque eu não vou te obrigar a andar comigo. Eu te convido, se você quiser vir após mim, então você tem que negar a si mesmo. Mas se você não quer, você quer continuar na sua vida, você quer continuar na sua trajetória, então eu te entregarei para as suas próprias paixões. Olha só, Romanos 1:24, Deus os entregou as concupiscências do seu coração, as imundícias, olha só, meu irmão. Então,
Então qual que é o preço da corrupção da humanidade? Primeiro, é entregue à própria sorte. Segundo, as suas consequências. Tudo que a gente faz vai ter uma consequência. Tudo. Se eu fizer uma coisa boa, a consequência será boa. Se eu fizer uma coisa má, a consequência será mal. Então observe bem a consequência. Esse abandono da parte de Deus foi a consequência. Deus abandonou. Irmão, é uma coisa terrível, minha irmã, ser abandonado pelo Senhor. É uma coisa terrível ouvir aquilo que Deus falou para Samuel de Saul. 1 Samuel 16 e versículo 1. Até quando, Samuel, terá tu dó de Saul, pena de Saul, já vendo eu rejeitado? É o que Deus fez. Deus abandonou da parte, trouxe e traz consequências terríveis para a humanidade. Romanos 1:24, eu vou ler o 26 para nós encerrar aqui a fala. Ó, 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então o que nós estamos vivendo é que Deus os entregou à sua própria paixão. Você vê mulher se apaixonando por mulher, homem se apaixonando por homem. Isso daqui é Deus os abandonou. Deus falou, não vou ser conivente às suas concupiscências do coração, que é os seus desejos obscuros, a imundícia. Então por quê? A corrupção da humanidade faz isso, faz a gente ser entregue à nossa própria paixão, faz a gente ser, certo, receptor das consequências das nossas escolhas. Então escolha viver uma vida com Deus. Não escolha pedir independência de Deus, mas escolha viver uma vida com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e Deus te livre. Então lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus. Guarde esta mensagem hoje em nome de Jesus. Compartilhe com a sua família. Compartilhe com seus amigos, compartilhe no grupo do WhatsApp, no Instagram, no Facebook e deixa também o seu like. Não esqueça do seu like, eu sempre estou lembrando, porque é importante para outras pessoas também receber esta mensagem. Elas precisam ouvir que a humanidade está corrupta, a humanidade está dentro de uma corrupção e nós temos que ser diferente. Salmo de número 11, versículo de número 3 diz que destruindo os valores, destruindo os princípios, destruindo as verdades, o que pode fazer o justo? O que você pode fazer? O que você pode fazer? Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Fique na paz, meu irmão.